Então, assim, antes de eu fazer a fala sobre a infância missionária, eu quero colocar um vídeo muito curto. E ele apresenta um pouco o que é esse trabalho. E aqui vocês vão ver, é um grupo mesmo de infância missionária atuando. Um grupo de infância missionária. Então, aqui nós temos esse símbolo que nós adotamos aqui no Brasil como nosso símbolo para a infância missionária. Mas é o símbolo que expressa o carisma da infância missionária. Percebam que tem duas crianças de raças diferentes e as duas crianças elas estão se cumprimentando com a saudação universal da infância missionária, que vocês viram que no próprio vídeo as crianças apresentaram. As duas estão com a mão direita unida, a mão direita uma à do outro, os dedos entrelaçados, e a saudação é de todas as crianças do mundo, sempre amigas. Então, o significado: 5 dedos, 5 continentes. Jesus está com a criança, ele se torna amigo de todas as crianças do mundo por meio da criança. Então, a criança que assume esta tarefa de tornar Jesus conhecido e amado entre todas as crianças do mundo. Então, o que é a infância missionária? Vimos aí a saudação, que demonstra qual é o carisma, e aí tem este lema: crianças ajudam e evangelizam crianças. Então, o que é a infância missionária? Infância missionária é uma obra missionária pontifícia. Existem 4 obras missionárias pontifícias. São elas que animam este material que nós colocamos aqui para vocês, que é o material do Outubro Missionário, tendo como ponto alto o Dia Mundial das Missões, que é celebrado sempre no penúltimo domingo de outubro. Nós sabemos que a Igreja do Brasil, ela usa temas para deixar os meses de forma emblemática. Por exemplo, maio, Nossa Senhora; agosto, vocação; setembro, Bíblia; outubro, missão. Outubro tem uma característica diferenciada: se celebra a missão não apenas na Igreja do Brasil, mas na Igreja Católica espalhada em todo o mundo. Então, das 4 obras missionárias pontifícias, que são propagação da fé, São Pedro Apóstolo e união missionária, temos a infância missionária, que anima missionariamente as crianças. Então, o que é a infância missionária? Uma obra missionária que tem como objetivo despertar a consciência missionária da criança. Já perceberam que hoje, mais do que nunca, nós estamos falando de missão? Parece até que a palavra missão está na moda. Se falam muitas expressões: a alegria de ser discípulo missionário, igreja missionária por natureza, missão aqui, missão acolá. Mas tem um grande perigo: é nós transformarmos a missão numa moda. Se a missão para nós for uma moda, um dia ela passa, como outras modas passaram. Quem tem um tempo a mais de caminhada aqui, se lembra de um período que a igreja vivenciou muito bonito aqui no Brasil, com aquele documento Queremos Ver Jesus. Vocês se lembram? Tinha até uma música muito bonita. Hoje, quem é que fala daquilo? Esquecido. Outra época também linda na igreja que se esqueceu: rumo ao novo milênio. Lembra? Teve o ano do Pai, teve do Filho e do Espírito Santo e o jubileu do ano 2000. Hoje não se fala mais nada. Agora o que se fala é de missão. Desde o documento de Aparecida para cá, tudo se fala de missão. Mas é perigoso isso. Nós achamos que a missão está em tudo
e não assumirmos a missão. Por que eu digo que é perigoso? Porque se o padre fala muitas vezes na paróquia assim, hoje nós vamos fazer missão, vamos visitar as famílias. Muitos grupos se armam e dizem assim, nós não vamos visitar famílias porque nós fazemos missão no nosso grupo. E aí qual é a missão do grupo muitas vezes? Uma reunião para marcar outra reunião. E aí o que é que nós fazemos muitas vezes nos grupos também? A pastoral da cadeira, não é? E aí tem pessoas que já falam assim também, não tenho tempo, eu estou sobrecarregado, não é? E aí? A missão que o Papa está pedindo aí nesse documento que ele escreveu, A Alegria do Evangelho, é aquela missão que coloca a igreja em saída, em movimento, né? E é esta a proposta que a infância missionária apresenta. Mas a proposta é apresentada para quem? Para a criança. E aí nós adultos seremos o quê? Um modelo para a criança. Então a infância missionária, ela nasceu no ano de 1843 na França. E aí quem a fundou foi esse bispo aqui, Dom Carlos. Qual era o contexto da época? Finalizando a Revolução Francesa, a França ela mantinha relações econômicas e religiosas com a China. Então, muitos missionários franceses deixavam o país com o grande sonho de evangelizar a China. Já naquela época, a China era muito populosa. E aí, uma família que tivesse mais de 2 filhos, o que acontecia? Um era abandonado. E aí, se fosse um homem e a mulher, quem seria abandonado? A mulher, a menina. Se fossem 2 homens, seria o menino que tivesse menos saúde, ou seja, aquele que tivesse doentinho. Então, a família não podia ter muitos filhos. Se tivesse, era abandonado. O que acontecia com as crianças? Os missionários franceses recolhiam as crianças que estavam nas ruas e colocavam as crianças em casa de acolhida, creches, orfanatos. E aí eles proporcionavam para as crianças educação. Educação civil e educação cristã. Mas aí faltavam recursos para manter esses espaços para crianças, porque eram muitas crianças que eram abandonadas. E as que tinham a sorte de serem acolhidas, tudo bem, mas boa parte morria de fome, doenças, maus tratos, etc. Aí os missionários resolveram enviar notícias para a França. E naquela época era tudo via carta. Não hoje que nós temos a internet que facilita. Então eles escreveram. E aí esse bispo aqui, muito sensível para a missão, ele queria ir para a missão, mas não conseguiu ir para a missão. O que ele fez? Numa missa dominical para a criança, ele resolveu ler as cartas que os missionários tinham enviado. E aí uma leiga chamada Paulina Jaricó, que já tinha um trabalho feito com famílias em prol das missões, um trabalho chamado Propagação da Fé, que mais tarde virou uma obra missionária também, leu a carta com autorização do bispo. E aí na carta dizia, tem crianças morrendo, tem crianças abandonadas, tem crianças passando fome. O que vamos fazer para ajudar? Aí o bispo perguntou na assembleia, os adultos não deram resposta. Já naquela época, diziam assim, não queremos mandar dinheiro para a China, não, porque aqui na França nós estamos precisando. E aí os adultos não responderam, mas as crianças responderam. O que as crianças fizeram? Tiraram das suas economias, daqui, senhor bispo, nossa ajuda para as missões. Aí o bispo pensou assim, se com os adultos não dá certo, eu vou apelar para as crianças. Aí ele pediu para as crianças um compromisso que se transformou em 2 ideias. As crianças rezarem uma Ave Maria por dia e uma vez por mês tirar uma moeda fruto do sacrifício para ajudar outra criança.
Aí nasceu a infância missionária. Uma Ave Maria ao dia, uma moedinha por mês. E aí a ideia, criança ajuda e evangeliza criança. Por que a ideia é dupla? Para uma criança ajudar outra criança, ela tem que ser evangelizada. Como que ela vai ajudar uma criança se ela não sabe que tem outra criança que está precisando? Alguém tem que falar para ela. E quem é que vai falar? O adulto. Então a ideia deu certo, foi se espalhando. As crianças promoveram um campeonato de solidariedade, onde elas rezavam todos os dias pelas crianças que sofriam e uma vez por mês elas tiravam a moeda para ajudar. Claro que a criança é esperta. Tinha criança que chegava em casa e dizia: mamãe, eu tenho que levar um dinheiro para colocar lá na igreja. Mas a ideia não era essa. Porque a partir do momento que a criança pede dinheiro para a mãe para colocar, não é sacrifício da criança, é sacrifício da mãe. E a ideia do bispo era mais profunda. A criança tinha que tirar daquilo que ela tinha para ajudar outra criança. Enfim, a ideia se espalhou por toda a França, depois toda a Europa, extravasou para todo mundo e hoje está presente em cerca de 150 países. Aqui no Brasil, a obra chegou, ficou muito tempo adormecida, mas foi no final dos anos 80, início dos anos 90, que a obra ganhou corpo, ou seja, se espalhou e se organizou. Então hoje nós estamos acompanhando as coordenações estaduais e aí temos como desafio criar coordenações diocesanas. Temos conhecimento que em todas as dioceses do Brasil tem infância missionária, porém, boa parte das dioceses não tem coordenação diocesana. São grupos que caminham de forma isolada. Como que chegaram lá? Uma religiosa que implantou o grupo, um leigo que implantou um grupo, porque conheceram a obra e se encantaram pela obra. Então, temos aqui como que ela surgiu e o carisma. O bispo lançou 3 objetivos. E os objetivos, eles se atualizam e eles são audaciosos. Vejam qual é o primeiro: salvar as crianças da morte e da miséria. Segundo, batizá-las e educá-las como cristãs. Terceira, prepará-las para serem apóstolas de outras crianças, orientando-as na vocação e profissão. Isso é audacioso. Salvar, batizar, preparar para serem apóstolas. Um trabalho feito por criança, mas aí que entra a grandiosidade. É o primeiro trabalho da Igreja Católica confiado à criança. Aqui a criança é a protagonista. E é por isso que muita gente não acredita. Tem gente que fala assim: como é que uma criança vai evangelizar outra criança? É capaz, se ela for preparada antes. E quem que vai preparar a criança? O adulto. Aí daqui a pouco nós vamos ver qual é o papel do adulto nesse trabalho. Então hoje vocês podem perguntar para mim: mas como que isso vai acontecer? Através do cofrinho missionário. Hoje as crianças da infância missionária, com a experiência do cofrinho, elas ajudam a manter 3.000 projetos que envolvem criança no mundo. Que projetos são esses? Creches, escolas primárias, orfanatos, catequese e iniciação cristã. Por exemplo, quando eu fui na África no ano passado, nós conhecemos e participamos, melhor dizendo, da inauguração de 2 creches que foram construídas com a ajuda do cofrinho das crianças da infância missionária do Brasil. Então, é pouco? É, mas já é um sinal. E aí vocês imaginam, 10 centavos, 15 centavos, R$1, que é fruto do sacrifício da criança, está ajudando a salvar vidas. Nós mandamos também, este ano, uma ajuda para umas irmãs brasileiras que estão atuando no Haiti. A ajuda do cofrinho, o que elas fizeram? Horta comunitária, compraram matéria-prima,
para fazerem a multimistura da pastoral da criança para salvarem crianças desnutridas no Haiti. Tudo isso fruto dos cofrinhos missionários. Então, esses 3 objetivos, né, que apresentam o carisma da obra. Então, os grupos. Primeiro, tem uma orientação, que é até bíblica, né, que os grupos deveriam ser formados por 12 crianças, porque simbolicamente lembra os apóstolos e também faz alusão à idade que Jesus saiu e se confrontou com os doutores no templo. Mas claro que nem tudo que reluz é ouro. Na realidade da comunidade, nem sempre isso acontece. Os grupos podem ter um número maior de crianças, como pode ter um grupo menor. Mas o que é que nós sugerimos? Se o grupo ultrapassa a quantidade de 25 crianças, deveríamos dividir por idades. As crianças mais velhas formam um grupo, as crianças mais novas formariam outro grupo. Então, qual é o papel do assessor? Vejamos agora. Se na catequese nós temos o catequista, que é a pessoa que vai orientar a criança, na infância missionária, o adulto ele ganha esse nome aí, que particularmente eu não gosto desse nome, mas fazer o quê? Os outros países na América Latina, ao invés de usar a palavra assessor, eles utilizam a palavra animador. Enfim, quem é esse aí, essa pessoa? É a pessoa que vai orientar a criança e preparar a criança para evangelizar outra criança. Mas, claro, para isso aqui acontecer, tem que ter um plano pastoral. O que seria? Os que estão aqui, que já trabalham com criança, qual é o próximo passo? Reunir com outras pessoas que trabalham com criança também na paróquia, e aí ver qual é a idade que cada um acompanha. Por exemplo, a catequese vai dizer, olha, nós acolhemos crianças, qual a idade que vocês acompanham? Que inicia a catequese na paróquia de vocês? Aqui, 5 anos, né? 6, de 6 para 7. É que faz parte um amiguinho de Jesus, padre. Tá, 6 a 8. E eles fazem a primeira Eucaristia com quantos anos? 12. Quando termina a primeira Eucaristia, que trabalho que elas se engajam? Já passam para a crisma? Certo. Todas perseveram? Não. Tá. Então, certo. Então fica uma dica. A infância missionária, hoje, ela pode ser trabalhada de 3 formas. Pode ser antes da catequese, e nós temos um material para isso. Pode ser durante a catequese, desde que não atrapalhe a catequese, que a prioridade é a catequese. Se for durante a catequese, deveria funcionar em outro dia, ou em outro horário. E depois da catequese, aliás, depois da primeira Eucaristia, que seria a adolescência missionária. Tem paróquias que fazem assim, até os 6 anos, está na pastoral da criança. Claro, isso aqui é uma ideia que a gente lança. Agora, cada paróquia tem que fazer um plano pastoral. Está na pastoral da criança. Depois, trabalha a infância, vai para a catequese, terminou a primeira Eucaristia, pode ir para a adolescência. Outras trabalham a infância missionária depois da primeira Eucaristia. Agora, isso daí é algo particular que cada paróquia tem que fazer o plano pastoral. E aí, para isso acontecer, tem que ter diálogo. Por que nós orientamos isso? A pessoa não pode querer trabalhar a infância missionária e dizer assim, eu vou convidar as crianças agora na missa. Convida. Aí não combina com as catequistas, não combina com o padre, o grupo vai caminhar de forma isolada. Isso não pode acontecer. O planejamento tem que ser em conjunto com a catequese, certo? Então aí cada um tem que dizer qual é a idade que acompanha e fazer esse planejamento. Então o assessor ele vai acompanhar e preparar a criança
para que a criança não perca o carisma. Qual é o carisma da infância missionária? Este olhar para o mundo. Então, a criança da infância missionária, né, se ela já tiver feito a catequese, vejam como um trabalho ajuda o outro. O que ela aprendeu na catequese? A conhecer Jesus, conhecer a igreja. E agora, ela vai fazer a ação missionária. Ela vai evangelizar outra criança. Se for antes da catequese, aí é diferente, né? Aí quem vai acompanhar a criança vai ter que preparar a criança mais ainda, porque a criança não fez ainda a catequese. Então, já usam outro tipo de material, né? Mas o carisma sempre é esse, a criança vai olhar para o mundo. E aí entra o que o São João Paulo II dizia para a infância missionária: as crianças são pequenos, grandes missionários. Porque na pequenez elas conseguem dar sinais de missionariedade. Então vejamos agora a metodologia. A metodologia é interessante, porque ela segue 4 etapas, que é um processo de um ciclo mensal. Então, o primeiro passo para aplicar a metodologia é o seguinte: nós observarmos um fato que envolva a criança no mundo. Por exemplo, fome, trabalho infantil, exploração sexual, maus tratos, são fatos. Como tem outros tipos de fatos também que todos os dias os telejornais noticiam para nós. Enchente não sei aonde, catástrofe não sei aonde, conflito não sei aonde. Aí sempre envolve criança. Então, um fato que envolva a criança, e aí as crianças vão passar um mês trabalhando aquele fato, dando 4 passos. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo nós chamamos de realidade missionária. Então, na primeira semana, a criança vai ver a realidade daquele fato. Se o fato for fome, por exemplo, fome na África, então na primeira semana a criança vai ver a realidade das crianças que passam fome na África. Primeiro passo. Na segunda semana, que é o segundo passo, é o seguinte: elas já viram o que está acontecendo. Então agora chegou o momento delas rezarem. Aí seria a espiritualidade missionária. E aqui o adulto, ele vai ter que demonstrar isso de forma bem detalhada. Porque qual é a característica marcante da criança? O egoísmo e o egocentrismo, né? Até na oração, ela vai dizer: eu quero rezar pela minha tia, pelo meu pai, só tem meu, minha, meus, minhas. E aí o adulto vai dizer: nós vamos rezar pelas crianças do mundo. Então, o primeiro passo, ela viu a realidade. O segundo passo, ela vai rezar. No terceiro passo, é o mais difícil, que eu acredito, que é o compromisso. Veja, elas viram o que aconteceu, elas rezaram. E agora, o que elas vão fazer para ajudar? Aí, nesse encontro aqui, elas têm que fazer a experiência do cofrinho. Aí o adulto tem que motivar. Está aqui o cofrinho missionário, que são as próprias crianças que elaboram o cofrinho. Pode ser de garrafa de refrigerante, de caixa de giz, caixa de sapato. Elas enfeitam, né? Fez o cofrinho. Mas o adulto tem que ser o primeiro a dar o exemplo. Então, eu estou tirando aqui, digamos, R$1 para ajudar. E você? O que você vai fazer? E aí tomar cuidado para a criança não fazer campanha. Porque o que seria a campanha? Ela chegar em casa, pedir à mãe um dinheiro para colocar. Isso aí é campanha. Não é cofrinho. Então, isso para ajudar além de fronteiras. Mas para ajudar aqui, o que ela vai fazer? Nesse dia, o que é que nós propomos? Esse encontro aqui, de preferência, não deveria ser no espaço da paróquia, mas deveria ser na casa de uma criança, ou então elas irem visitar uma outra situação, para a criança ter contato com outra criança. Então, por isso que aqui é mais difícil.
Porque tem criança que vai dizer assim também: ah, eu coloco a ajuda no cofrinho, mas eu não quero fazer a visita não. E aí o adulto vai ter que dar o exemplo. Então veja como é o processo. Ela vê, reza, age e agora, por último, ela celebra, que é o vida de grupo. Aí nesse celebrar, fecha o ciclo mensal. O que ela vai celebrar aqui? Ela vai celebrar o que ela viu, rezou e fez como missão durante o mês. E além disso, ela celebra também o que? A vida. Os aniversariantes do mês e os aniversariantes de batismo. Na infância missionária, a criança aprende a valorizar o batismo, porque é aí que inicia a caminhada missionária. Terminou o ciclo de 4 encontros, vamos para o outro mês. E aí o que é que nós vamos ver no outro mês? Outro fato que envolve a criança. E por aí vai. Aí vocês poderiam perguntar assim: padre, mas que orientação que nós temos a respeito disso? Os manuais. Aí tem o manual para a criança que ainda não está na catequese, tem outro para a criança que já está na catequese e tem um outro mais aprofundado para a criança que já fez a primeira Eucaristia, que já é a adolescência. Mas todos eles seguem esses 4 passos, que é o ver, o rezar, o agir e o celebrar. Mas o que é interessante, não apenas olhando para cá, mas com esse olhar universal. Esse processo que a criança faz, tudo isso é pautado num programa de vida. E o programa de vida da infância missionária, ele segue 10 compromissos missionários, que eles estão resumidos no primeiro compromisso, que é o mais importante, que é tornar Jesus conhecido e amado. E aí, em cima deste compromisso aí, vem mais 10. Vamos ver aqui rapidinho quais são. Então, segundo, colocar-se à disposição de todos com alegria. Terceiro, repartir seus bens com os que não têm, mesmo a custo de sacrifícios. Quarto, rezar todos os dias pelas crianças e adolescentes do mundo inteiro. Quinto, louvar e agradecer a Deus pelos dons recebidos. 6. Manter-se bem informado sobre os acontecimentos que envolvem as pessoas de todos os continentes. 7. Reconhecer o que é bom da vida e da cultura de outros povos, respeitando-os e valorizando-os. 8. Ser bem comportados e responsáveis na casa, escola, comunidade, evangelizando com o exemplo da própria vida. 9. Nunca desanimar diante das dificuldades. E 10. Tornar Nossa Senhora a mãe de todos os povos conhecida e amada. Falou a Luiz Pata agora. Quero olhar bem para vocês. Então, aqui deu para a gente ter uma visão geral. O que é, qual é o carisma, o objetivo, a metodologia, o programa de vida. Dentro do carisma, que entra essa espiritualidade. Qual é a espiritualidade da infância missionária? É a espiritualidade missionária. O próprio nome já diz. Então a criança, ela não vai rezar apenas pelo seu mundo, o mundo que ela criou, mas ela vai rezar pelo mundo que está aí. E aí a criança tem como referência os 2 santos padroeiros das missões, São Francisco Xavier e Santa Teresinha do Menino Jesus. E uma curiosidade, Santa Teresinha do Menino Jesus, como boa francesa, quando era criança, se inscreveu na Santa Infância. Santa Infância é o nome conhecido mundialmente. Aqui na América, aquela sigla que nós colocamos ali, IAM, Infância e Adolescência Missionária. Agora eu quero ver reações, cochiche com seu colega do lado, sobre o que eu falei até agora. E aí, quem quiser perguntar, acrescentar, criticar, fique à vontade. Pode cochichar com seu colega.
Então, o problema da infância missionária é o mesmo problema que a catequese e outros trabalhos que tem com criança enfrentam. É a falta de adultos para acompanhar. Reunir crianças, apresentar um trabalho para a criança é gratificante, porque as crianças dão uma resposta imediata. Agora, a perseverança da criança e a fidelidade dela ao trabalho vai depender muito do adulto. E a infância missionária encontra esse mesmo problema. Às vezes ela nasce numa paróquia como uma moda. É um trabalho novo, vamos fazer aqui. Aí convida as crianças, está cheio a sala. Aí quando pensa que não, a pessoa diz, não posso mais acompanhar porque eu estou sobrecarregada, porque eu já tenho 5 pastorais de estimação, não tenho mais tempo. O que vai acontecer? As crianças começam a faltar, os pais vão dizer, que trabalho é esse que minha filha está indo, já é o segundo domingo seguido que ela vai e não tem esse trabalho. Perde a credibilidade. Ou então o padre investe, compra material, entrega para as pessoas vão fazer o curso, voltam, e aí? O trabalho não saiu do papel. Então a primeira coisa é nós contarmos com um time de pessoas que estejam disponíveis para trabalhar com criança. Quem trabalha com criança, ele é exigente, nós sabemos, O que é que vai exigir de nós? Tempo, zelo, paciência, responsabilidade. Isso vai implicar que de forma periódica você faça a reunião com os pais e responsáveis, diga onde é que acontece, quem é que acompanha, que hora começa, que hora termina, tudo isso. Porque nós sabemos que tem criança que mente também. Tem criança que fala que vem para a igreja, mas foi para outro lugar. Na infância missionária, o problema que nós temos, a criança pede dinheiro em casa e diz, olha, a tia está pedindo para levar dinheiro para o cofrinho, pediu R$2. Aí a criança vai usar em outra finalidade. Então, e o bom e velho diálogo? Com quem? Com o padre, com a catequese, com outros trabalhos que já tem com criança. Então agora eu quero receber de vocês. Vou começar aqui. Então, eu estava tentando por aqui, mas nós trabalhamos aqui no plano pastoral, que eu comentava aí, sobre antes, durante e depois. A gente trabalha os 3, durante, antes, a gente tem o material, aquele hora evangelizado, nós trabalhamos com as crianças de 3 a 4 anos, O outro material também, o outro livrinho lá, que a escola ofereceu, também, a gente trabalha com as crianças de 8 a 10 anos. E nós temos material também dos adolescentes que trabalham de 12 a 14 anos. A gente só teve um problema esse ano lá, porque tem gente, trabalhou tanto a catequese, as aulas e a infância. Ela estava encontrando dificuldade em achar o horário para realizar esse encontro. E todas as comunidades ficaram essa dificuldade. E aí, como fazer? A gente sabe que, eu sei que não é só na nossa diocese, que às vezes causa aquele, por mais que você não queira, mas causa aquela ciumeira, às vezes, dos catequistas, que não era para ser isso. Mas às vezes o catequista não queria ceder o horário, um dia, o horário da infância, porque senão não ia trabalhar. Então a gente sempre procurou trabalhar assim, a infância, não no horário da catequese. Mas aí depois ficou difícil para a gente, porque nem a infância nem a catequese estava encontrando esse horário. Porque as aulas também já ia até dia de sábado as aulas, porque geralmente a catequese lá é no dia de sábado. E no domingo a gente trabalha em infância. Mas aí devido às aulas, quando começaram, aí é de segunda a sábado, ficou difícil, mas teve palavra que entrou um pouco assim, mas agora a gente conseguiu voltar às normalidades, Então, alguns grupos que faziam sábado, faziam domingo, outros que faziam domingo de manhã, pela manhã a gente fazia à tarde. Então voltou essa parte de novo, esse trabalho, em conjunto, em conjunto. Todas as crianças que estão na catequese também fazem parte da infância, desde que nenhuma, esteja assim, caminhando junto, no mesmo horário, uma respeitando o horário da outra, porque até mesmo ajuda. Isso, a gente vê testemunho lá de catequista que fala assim,
E os melhores catequizandos da sala deles são os que participam da infância. Né? E hoje, nossa igreja, na Diocese de Humaitá, a igreja, você vê que 60% são crianças, jovens e adolescentes. Né? É muita criança. Né? Os pais, quando vão celebrar, eles acham muito aquilo. Então, são frutos, né? Ajudam muito. Né? Então, a gente tem essa, né? Graças a Deus. A gente caminha durante, né? Agora é muito importante ter sempre o diálogo. Que eu gosto de observar o seguinte: aonde a catequese está se bicando com a infância é porque não tem diálogo. Né? E aí não está claro, nem para a catequese, nem para a infância missionária, qual é o papel de cada um. Isso a gente sempre coloca nos coordenadores de catequese, né? Tanto que vocês fazendo com o paroquial, eles realmente entendem, mas às vezes na comunidade tem catequista que não. O próprio coordenador da catequese ele não faz esse diálogo com os catequistas dentro da comunidade, às vezes, né? Tem esse conflito, mas não é aquele mar de rosa, mas caminha sempre em harmonia. Vocês aqui? Bom, eu estou com uma turminha pequena, não sei como que vai ser colocado para a infância. Antes aqui já tinha, né, infância missionária. Mas quem assessorava eram as irmãs. A gente ficava com a turma, então quando chegava, depois da Eucaristia, nós íamos para a infância. Pois o passo agora é esse: é vocês fazerem uma reuniãozinha, né, catequistas e pessoas que queiram trabalhar em infância missionária. E aí fazer esse planejamento, né, em que etapa que vão trabalhar. E aí o seguinte, a irmã Aparecida, né, coordenadora de pastoral, ela fez um pedido bom de material, inclusive todo o material que nós temos. E aí, conforme a etapa que vocês irão trabalhar, aí vê o material pronto com a irmã, certo? Vocês? Não, eu só acho assim, depois que a gente veio participando da Revolução de Paraná, como aqui a gente não tinha, né? Chegou um tempo, tinha parado, e a gente tentou até reativar, mas aí a gente sentiu dificuldade nessa parte de estar trabalhando as idades e para estar com sentido na catequese. E as crianças elas já tiveram até uma certa assim, impacto. Pô, a gente já participa da catequese, começar já outro dia para estar se fazendo, né? Então a gente não conseguiu implantar, reimplantar, né? Que já tinha acontecido um tempo. Eu acredito que dessa forma, assim, a gente está separando isso, está vendo as crianças antes da catequese, eu acho que isso é uma forma de a gente estar. O planejamento ajuda porque nem toda criança consegue conciliar duas atividades mais na escola. Então, eu acho que dessa forma, antes da catequese, eu acredito que a gente consegue. Pronto. Pois aí vocês têm que conversar e ver isso com o padre também. É o próximo passo. Eu acredito dessa forma também. Pronto. Vocês? A gente trabalhou muito na infância missionária antes da catequese. Sim. Era bom, até as catequistas elogiavam a infância missionária por as crianças ir para a catequese já sabendo rezar na Uma base, assim, né? já sabendo rezar o Pai Nosso, que às vezes quem se deve ensinar realmente deve ser o pai e a mãe, né? É a catequese familiar. De casa. Às vezes chegava às vezes a família desestruturada, chegava na infância missionária sem saber o Pai Nosso, Ave Maria, e às vezes muitas outras coisas. E as catequistas às vezes elogiavam a gente demais por isso. E a gente trabalhou aqui com eles. Começou com ela como animadora e passou para mim. Foi questão de 12, 13 anos. Porque em 2010 chegou uma irmã em nossa comunidade, daí ela trouxe 2001. E daí ela trouxe a infância, né? Implantou a infância. E daí na época eu tinha uns 12 anos, então eu entrei como animadora, né? Daí depois fiquei como assessora, ele foi um dos chiquinhos, né? E daí depois ele continuou como assessor e eu saí por um tempo. E agora eu voltei de novo para a comunidade e vamos retomar. Tem 2 anos que ele saiu e daí a outra menina não tinha esse acompanhamento, né? Então ela não deu conta muito bem de fazer o trabalho. Aí agora eu estou retomando para a gente. Que bom. Então agora é só entrar nesse planejamento, né?
Vocês? Eu tô pensando agora. Então, lá como eles já disseram, é isso daí, né? Eu cheguei e, como eles disseram, parou as crianças que iam lá toda semana, eu voltava para casa, não acontecia nada, né? Uma primeira preocupação assim. Aí, de repente, manifestaram o desejo, eu fiquei mais segura ainda, né? Poder estar eles. Vocês estão com uma faca e queijo nas mãos, né? Nossa, Pessoas experientes que já trabalharam estão reclamando. E uma coisa, Fábio, que eu queria ressaltar, eu sempre fui apaixonada pela infância. Então, para quem está aqui, que vai, né, dar início, tipo assim, vamos mesmo, né, amar nossas crianças, dar esse ano, porque quando a criança ela é evangelizada desde pequenininha, pelo resto da vida dela, ela vai seguir essa vida de missão. Né? E eu falo isso porque todos que passaram por mim, hoje na comunidade, eles continuam engajados, têm um trabalho, né, um trabalho missionário. Sei que dá para se trabalhar bem, né, antes da catequese, né, e aqui nós começamos a catequese com 6 até os 8, final dos 8 anos, com amiguinhos de Jesus, né, então uma iniciaçãozinha. A Eucaristia só com 9, né, 9 até os 12. Aí, quando ele tem que dar a Eucaristia com 12 anos, ele vai já para a crisma. Não sei como é que criaram isso aqui, já vai para a crisma. Não tem mais perseverança. Aí aquele ano eles já vão direto. Aí o que acontece? Dá uma acelerada na cabecinha do adolescente, né? E ele já acha que ele é um jovenzinho. Então o que a gente está observando muito, que eu tenho percebido, é que quando eles saem da Eucaristia, eles já se acham jovens. Eles já vão para o de jovens, né? Aqui não tem PJ agora, já teve, a gente tem o Ministério Jovem. Então eles já vão para o Ministério Jovem com 12, 13, 14 anos. Né? E eu vejo que é uma fase isso também. Aqui no lado já fala, Ministério Jovem, jovem é uns 15, né? Então eles são 12. Né? Então esse projeto aí de trabalhar depois da Eucaristia, eu penso que vai ser muito viável para nós aqui. Para esse lado. Nós já precisamos deles na fé deles, para eles conseguirem ultrapassar a etapa que eles estão. Você falou de uma coisa que, se a gente for observar, aqui na Diocese, na própria Diocese e Brasil afora, nós vamos ver muitas diferenças em relação à idade. A palavra de vocês tem essa experiência, pelo menos que estão relatando aqui, amiguinhos com Jesus, outras não têm. Quando termina a primeira Eucaristia, já entra automaticamente na preparação para a crisma. Outras paróquias têm outros tipos de trabalho. Então, a Igreja do Brasil não tem uma definição para iniciar a catequese. E é uma coisa que nós estamos lutando, para que determine uma idade e qual é o papel da infância missionária dentro da catequese. Isso ajudaria bastante. Agora, repito, o plano pastoral ele é fundamental. A paróquia, vocês têm que ver isso com o padre, em que época que vão trabalhar a infância missionária. Certo? O diálogo, né, que é a parte, porque eu sinto a parte muito complicada. Né, porque, mas com quem? Com o padre? Não, com o padre não. Né? Mas, se não for bem entendido, né, tem catequese não aceita. É para isso que antes a gente não deve se afobar e entregar o material e vamos criar. É importante antes um estudo para que tome conhecimento do que é. E aqui, vejam só, foi a última coisa que eu deixei para falar. Aqui nós fizemos uma apresentação. Né? Nós temos um encontro que ele se chama EFAIAN. É o Encontro de Formação para Assessores da Infância Missionária. É um fim de semana completo. E assim, ele é feito em nível de diocese. Inicia sexta e termina domingo. Esse encontro nós trabalhamos 7 temas. Desde como usar os manuais, tudo, história, carisma, 12 passos para implantar, e a pessoa recebe um certificado. Aí depois disso é que a pessoa vai implantar um grupo. Nós sugerimos fazer isso porque simplesmente comprar o material e dar para a pessoa e ela trabalhar é meio complicado. Porque não é só boa vontade, a pessoa tem que conhecer primeiro o que é que ela está assumindo, qual é o terreno que ela está pisando. É preferível um processo lento que dê frutos do que
querer o resultado antes de fazer o processo. Tá? Vocês? Eu tive uma dúvida assim. Pois não. Aqui vai ser plantar só aqui na cidade ou vai ser também nas regiões como nas linhas, nas comunidades das linhas ou não? Aí, isso é de cada vocês que vão ter que ver depois, enquanto paróquia. Não é? Enquanto paróquia. E aí vai ter que entrar esse plano pastoral. Certo? Com a catequese, conversar com o padre, não é? Mas é muito importante a gente não se afobar, saber que o processo é lento, né? Podemos começar primeiro aqui, depois vamos pensar nessas outras áreas, né? Mas seguindo esses passos aí que a gente vê, tá bom? Mais alguém? Bom, então, aqui foi um relâmpago, né? Não para assustar, mas com o objetivo de despertar para esse trabalho. Não é um trabalho que é salvador da pátria, mas é um trabalho que, somado a outros trabalhos que já existem, ajuda bastante. Né? E aí, com o diálogo e as pessoas também tirando um tempo, né, para dedicar, para evangelizar a criança, que não é futuro de igreja coisa nenhuma. Elas são presentes. Elas têm um potencial muito grande, né, que já chega de criança na igreja católica servir apenas para enfeitar o altar, para enfeitar a procissão, para entregar papelzinho. Criança não é para isso não. Né? Criança tem um potencial muito grande, não é? E precisa ser valorizado. Deixa eu perguntar, o assessor pode estar abrindo a direção assessor? Ótima pergunta. Nós pedimos o seguinte, que a idade mínima é 16 anos. Né? Vai ser assessor. Agora, quem tem o adolescente, ele pode coordenar grupo de criança. Mas o adolescente só pode coordenar grupo de criança depois que ele fizer uma preparação. E quem vai fazer? O assessor. Nós temos esse roteiro também, um manual que ajuda a preparar. Certo? Agora, quem está com um grupinho de criança, criancinha bem nova, 5, 6 anos, esses grupos aí não têm condição de um adolescente coordenar. Quem coordena é o adulto, o assessor adulto. Agora, o que ele pode fazer? Ele pode pegar um adolescente e, aí, vez por outro, adolescente ajudar a fazer alguma coisa. Uma oração, um testemunho, assim. Mas coordenar não. Com criancinha nova não. Certo? Aí essas orientações a gente tem quando faz esse estudo mais aprofundado. Tem até um tema que nós chamamos de psicopedagogia das idades. Que é para lidar com, indo naquilo que você falou também, que é aquele fenômeno da erotização precoce. O adolescente sai, a cabeça dele, ele já se acha jovem. Como tem criança de 9, 10 anos que fala, eu sou pré-adolescente. Quando não se afirma como adolescente, que algumas falam que já são adolescentes. Mas isso muitas vezes também é fruto de quê? Influência de quê? Da mídia. Da mídia. E está nas músicas, está nas novelas, está nos programas, está na festa. Né? Então isso é fruto também do meio. Certo? Bom, minha gente, hoje o que eu tinha para oferecer para vocês era isso. Tá? Nós estamos assim vendo com a irmã uma vinda no ano que vem para algo mais aprofundado aqui na diocese. E aí, se vocês dão esse passo agora de conhecer melhor, contando com a ajuda de pessoas que já trabalharam, né, na obra, com outras que estão chegando, e aí nessa oportunidade aí a gente pode fazer algo mais aprofundado, certo? Mas nesse período não seria bom ficar esperando não. É conversar com o padre, fazer esse plano para a catequese e ver como é que nós vamos atuar. Ver com a irmã Aparecida o material que está lá na diocese, certo? E dar esses passos.
Essa irmã quer dizer alguma coisa? É muito importante dar esse passo, né? Já que nós temos o nosso plano diocesano, que é o projeto da implantação da infância. E com a vinda do Padre André, eu fiz o pedido dos materiais adequados para cada idade, né? Para cada etapa, para ser trabalhado. Porque tem, como o padre disse, tem alguns grupos isolados, mas não tem o material certo, nem sei como, que caminho, né? Mas tem lá o nome de infância. Então, agora, nós temos o material, o Padre André esteve aqui, mostrou o que é a infância missionária, como trabalhar. Foi um aperitivo, né, Padre? Mas agora, o ano que vem, nós estamos já com algumas datas previstas. Sim, que ele definir, nós vamos definir também. Isso para a gente fazer a nível de diocese. E a gente vai precisar realmente que as pessoas abracem a causa para que o encontro possa acontecer, né? O padre se desloca de tão longe para vir nos ajudar. Então, precisa também da colaboração das paróquias, né, e das pessoas, para poder aperfeiçoar e colocar em prática esse projeto. Então, uma coisa também, só completando o que a irmã diz, assim, o papel da irmã no grupo. O papel da irmã é semelhante ao papel do padre, né? Eles vão ser uma presença que nos dá assessoria, né? Que nos apoia espiritualmente. Mas assim, a gente tem que imaginar que hoje a irmã, ela está conosco e amanhã ela vai assumir uma outra missão. Por que eu digo isso? Porque em muitos lugares acontece assim, o grupo morreu, quando a irmã estava conosco, estava ótimo, a irmã foi embora, nós ficamos perdidos, né? Então a gente tem que sempre ter isso em mente. A irmã está aqui, ótimo, vamos sugar até a alma dela, mas sabendo que vai chegar um momento que ela vai ter que ir para outro lugar, não é? E sabendo que a nossa tarefa é diferente da tarefa da irmã, né? Porque a irmã, ela sempre vai estar num lugar diferente, certo? Mesma coisa do padre, a gente escuta muito, o padre não apoia, o padre não acompanha, o padre não sei o quê. Sim, mas o padre não está ali para poder ficar coordenando o grupo, né? Ele tem uma tarefa na paróquia que é grande, não é? E não só tem a infância missionária na paróquia, não só tem a catequese na paróquia, tem muitas coisas. E muitas vezes nós temos a mania também de buscar alguém para colocar a culpa. Mas muitas vezes a culpa está em nós mesmos. Alguém tem que dar o primeiro passo. Quem é que vai dar? Então, se eu quero esse trabalho, eu tenho que dar o passo. Eu tenho que correr atrás, eu tenho que me preparar, eu tenho que tirar um tempo da minha vida para fazer isso. Agora eu esperar cair do céu, esperar... Não. Não ficar esperando, não. Nós temos que dar o primeiro passo. Nós queremos? Queremos. Então temos que dar o primeiro passo. Vale a pena? Vale. Trabalho fácil? Não tem. Não tem nenhum trabalho fácil na igreja. Quem quer moleza, fica em casa dormindo. Não é? E é assim. Quando o senhor falou sobre da parceria que dá certo com a criança, com a catequese e com a sala de criança, né? Quando a irmã tinha infância missionária aqui, os coroinhas faziam parte desse grupo da infância. Também pode ser. Dá certo também. De coroinha que está começando. É outro tipo de trabalho também que casa muito com a infância missionária, o grupo de coroinhas. Tá? Eu defendo o seguinte: todos os trabalhos que existem com criança na paróquia tem que pelo menos se comunicar uns com os outros. E não cada um dando tiro para um lado diferente. Mas pelo menos se comunicar. Certo? É fundamental. Algo mais? Contamos com vocês, tá? Nós não estamos sozinhos porque Deus está conosco, tá? E esse chamado, né, para essa vocação missionária
cada um vai ter que dar para ele. Certo? Porque eles podem contar, né, Padre André, com a equipe regional também. Né? Claro, olha, tem. Apresente a equipe regional, é bom que eles saibam quem onde é que cada um está, não é? Então, né, nós somos em 3 na equipe regional da infância, né? Tem a Sebastiana, que é de Porto Velho, que é a coordenadora, né? Eu sou de Humaitá, e a Elane, que é de Paraná. Então, a gente precisa também que vocês enviem também calendário, datas para nós, né, que é para a gente já preparar o nosso calendário para a organização, para nós fazer esse encontro de Fanhã que ele colocou. Quem vai trabalhar em Fanhã é a equipe regional. Né? O Padre André também faz esse encontro de momento, né? Então, vocês veem a data dele com a irmã e envia para a gente, né? A irmã Sebastiana aqui em Porto Velho próximo, né? Do de Humaitá. Mas a gente está sempre ligados, né? Nós que somos responsáveis, era assim, pegar para o orelha para a dessa, se for ir na linha, né? Então a gente precisa também que vocês colaborem conosco, para não ficar, que nem falou, né? Grupos isolados, processos isolados, então precisamos também ter esse elo de comunicação. E como a gente entra em contato com vocês? Pois é, a irmã Marcela vai estar com o nosso endereço, né, do tio, vocês viram que começam a comentar, mas parece que tem comunicação com a Sebastiana, que está mais próximo aqui. Eu acho que poderia até pensar, né, numa vinda deles no encontro. Pois é. Com certeza. Antes da minha vinda, poderia Sim. fazer um momento. E nós preparamos a vida do Padre André, nós preparamos ele Pronto. amanhã. Pronto. Logo em seguida. Pronto. Vamos nos organizarmos, Isso. que eles possam vir e dar andamento, né? Ontem e hoje foi somente um aperitivo. Ele veio aqui e mostrou, né, para a gente sentir sabor e ir em frente. Né? Isso aí. Contamos com vocês. Bom, vamos tirar foto todo mundo junto, né? Para Oficial. foto juntos. Cadê o padre? Será que Quando ele saiu, ele pega?